Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como receber dividendos todos os meses com ações. Ou seja, pessoal, para quem ficar comigo aí até o final deste vídeo, eu vou trazer aqui 3 ações para vocês se aposentarem na bolsa e conseguirem uma renda passiva muito boa que te permita viver de renda na bolsa de valores, tá? E aí, além disso, vou trazer aqui uma estratégia inovadora para que você consiga multiplicar o seu capital em várias vezes, né, fazendo algo muito simples, mas que eu acredito aí que ninguém conta para vocês. Então você chegou no vídeo certo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala aí sobre ações para se aposentar, viver de renda passiva, é claro que a gente precisa escolher boas empresas na nossa carteira. E a minha estratégia, pessoal, aqui com vocês é muito simples, tá? Vou ser direto e reto aqui. É você selecionar empresas no qual uma economia não consegue viver sem. A exemplo disso, bancos, seguradoras, empresas de energia, commodities, tá? São algumas das empresas telecomunicações que uma economia não vai conseguir viver sem, porque são bens essenciais. Se algum desses bens fossem interrompidos, toda a população sofreria fortemente. Então, você ter esses tipos de empresa na sua carteira, você já tem a previsibilidade de que sempre vão continuar existindo para os próximos anos. Outro fator importante é dividendos, tá? Por quê? Porque os dividendos, ele no caso é a principal componente de uma carteira de sucesso. A exemplo aqui, ó, do meu portfólio de ações. Perceba que eu consegui um retorno de 121% em apenas ali 3 anos, tá? Desde quando eu comecei essa carteira. Aqui tá contabilizando 24 meses, mas está errado. Essa rentabilidade, ela foi em todo o período. E 121% ali em 3 anos hoje, pessoal, já equivale a uma rentabilidade, né? Já até coloquei aqui para vocês, de 30,65% ao ano. Então perceba que é uma boa rentabilidade. Essa rentabilidade já inclui o investimento e o reinvestimento dos dividendos, tá? Investimento, quando eu falo, é aporte do bolso, e o reinvestimento é você pegar ali o provento das empresas que caem na sua carteira e você reinvestir. Mas a grande dúvida das pessoas não é nem essa, porque essa é a parte fácil, né? Você comprar boas ações longo prazo e reinvestir. Mas quanto será, mais ou menos ali, que eu vou poder usufruir, no caso ali, ter um patrimônio interessante com ações? Olha, antes da gente falar dessas ações, é comum você pensar que você pode conseguir um retorno, né? Existem 3 tipos, 3 cenários possíveis. Um retorno baixo, por exemplo, ali com ações você consegue 15% ao ano com muita facilidade. Um retorno moderado, que você consegue de 20% a 22% ao ano, e um retorno elevado, que você consegue de 30% a 40% ao ano de retorno. Vamos trabalhar em todos esses cenários, tá? Colocando aqui um retorno baixo, vamos supor que você invista, porque R$1.000, eu acredito que para o brasileiro é mais fácil de conseguir. Não é todo mundo que consegue um aporte superior a R$1.000 hoje, é mais difícil, né? Porque necessita ter uma renda um pouco mais elevada. Vamos colocar que você tem um plano aqui de aposentadoria, né? No caso, durante 30 anos, que é o tempo que você fica ali contribuindo no INSS. É no caso que o brasileiro médio faz hoje, contribui no INSS durante 30 anos para chegar ali, né? Mais ou menos nos 55, 60 anos, já aposentado. Bom, se eu colocar 1.000 por mês, 15% ao ano durante 30 anos, olha o patrimônio, 5,6 milhões de reais. Perceba que você construiu uma fortuna extremamente elevada. E aí perceba que eu estou colocando uma rentabilidade baixa aqui, né? Se eu colocar 20% ao ano, você consegue 15,6 milhões de reais, que já te proporcionaria uma renda na faixa de 150 mil
por mês, tá? E se eu colocar uma rentabilidade otimista, que é mais difícil, eu não acredito que é viável, mas é possível, tá? Você conseguir 40% ao ano, desde que você seja investidor excepcional. E aí você vai acumular 875 milhões de reais, mas aqui é mais complicado, é para o investidor que sabe tomar mais risco, né? Tem ali uma visão de longo prazo aliado com uma tomada de risco um pouco maior, e consequentemente ele vai ter um patrimônio mais elevado. Por exemplo, quem investiu em ações de commodities small caps conseguiu sim esse retorno mais elevado de 40% ao ano. Mas seja mais modesto, coloque ali de 15% a 20% ao ano, que você consegue ter uma visão um pouco mais realista. E perceba que mesmo assim, você já constrói um patrimônio bastante interessante, tá? A primeira ação aqui dessa lista, para que você possa receber ali dividendos com bastante consistência na carteira, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma das empresas mais sólidas que a gente tem na bolsa. Se eu não diria a mais, tá? O pessoal fala o Itaú, mas quem investiu historicamente em Banco do Brasil no longo prazo conseguiu um retorno até mesmo superior, tá? Do que o do Banco Itaú. Mesmo o Itaú tendo uma eficiência mais elevada. E por que que isso acontece? Justamente porque o Banco do Brasil é mais subprecificado. O mercado, né, tem uma descrença na empresa por ela ser estatal, por ela pertencer ao governo, o mercado paga um prêmio de risco mais baixo. E isso traz para você, né, uma expectativa de retorno mais elevada. É assim que funciona nas ações, pessoal. Você aliar o fator de qualidade juntamente com, né, o preço, você consegue justamente essa rentabilidade mais elevada. E colocando o Banco do Brasil hoje, daqui para frente, tá? Ele está barato, ser negociado um valor patrimonial de 0,68, a média do banco é ser cotada em uma vez, e o dividend yield médio aí dos últimos 5 anos foi nessa faixa de 8,4% ao ano. Essa é a média da empresa, no caso, né? O Banco do Brasil tem essa média de pagar 8,4% ao ano em dividendos para o acionista. E o interessante, né, é que ele cresce a uma taxa muito boa os seus resultados. Porque se eu pegar aqui, ó, 1 menos o payout médio vezes um ROI médio no longo prazo de 16%, o ROI é a razão do patrimônio líquido da empresa e o lucro líquido. Você pega o lucro líquido e subtrai pelo patrimônio, quanto que ele está conseguindo rentabilizar, né, o capital dos sócios da empresa. Ele remunera ali em 16% ao ano no longo prazo. Então temos aqui 11,2% de crescimento e um dividend yield médio na faixa de 8,5%, isso nos dá um retorno embutido no preço da ação, né? 11,2% de crescimento mais 8,5% de dividendos médios, retorno embutido no preço da ação de quase 20% ao ano na média. Então perceba que o Banco do Brasil no longuíssimo prazo, ele trouxe esse retorno para nós, tá? Tanto para quem olha para dividendos e também para quem olha para valorização, já que a ação já se valorizou bastante em longo prazo. Quando a gente pega aqui a cotação padrão, tá? Seu capital se multiplicou em várias vezes para quem comprou Banco do Brasil há 10 anos. De R$6, a ação foi aqui para 20 a 21 reais. Fora o seu retorno com dividendos, né? Que você teve aqui na empresa, que essa volatilidade no Banco do Brasil sempre proporcionou você a comprar a preços extremamente baixos. Fora essa expectativa de você receber dividendos trimestrais, né? Na sua carteira. Então perceba que é ali uma empresa bem diferenciada mesmo, né? E se nós utilizarmos aqui múltiplo do Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil hoje está barato. Se nós colocarmos aqui, né? O banco hoje tem uma precificação justa de aproximadamente ali, né, R$51. Eu vi um seguidor ali falando pra mim aqui nos vídeos, pessoal, de que o Banco do Brasil nunca chegou a atingir o seu preço justo. Isso aqui não é verdade, tá? Corrigindo aqui, já chegou sim no preço justo, inclusive até acima do seu preço justo, tá? Você não pode ficar olhando na cotação nominal da ação. R$50, o banco já chegou no passado? Já. Só que lembra que ocorreu desdobramento, teve ali a questão também de que o lucro da empresa vai crescendo, o novo preço justo vai ser totalmente diferente, mas o Banco do Brasil já sim se apreciou na história muito mais de 100% na cotação. E pode ser uma empresa boa pagadora aí para você. E pelo múltiplo do Graham, ele tem um potencial de alta de mais de 100%, tá? Segunda ação aqui da lista, para você ter ali, né, na sua carteira, justamente olhando para um potencial de crescimento e também para bons dividendos, as ações da Petrobras, que na média, quando a gente pega aqui Petrobras, né, nos últimos anos, basta você pegar aqui em dividend yield, a média da empresa, claro que não é tudo isso, né, isso aqui é porque ela teve uma alta do pico de commodity, o petróleo subiu muito, né, mas a média também fica ali dentre 10% a 13% ao ano na média, o que é um fluxo de caixa muito interessante para o investidor de longo prazo, que quer auferir bons dividendos na sua carteira, né? Quando a gente coloca aqui em termos de múltiplos, a Petrobras também está barata. Para ela ser cotada no preço justo olhando a razão do EV sobre EBITDA, ela precisaria subir mais de 100% na cotação com muita tranquilidade. Pegando aqui, ó, preço justo do Benjamin Graham,
outra oportunidade imprescindível, porque colocando aqui, ó, preço justo do Graham, a gente percebe que a Petrobras hoje era para estar cotada em R$ 79,00. Dividido por esta cotação, potencial de alta de 155%. Fora esse provento médio na empresa, que tende a ficar na faixa de 12% a 10% ao ano. A Petro, ela cresce a uma taxa mais ou menos ali, quase que semelhante ao Banco do Brasil, 9,1% ao ano. E somando aqui com o dividendo médio aqui de 10% a 12%, ela pode dar um retorno também embutido no preço da ação de 19% ao ano, tá? E perceba que ela chegou até dar mais do que isso, né? Deu ali 1.448% de retorno nos últimos 10 anos, já incluindo o reinvestimento do provento, o que se eu calcular a taxa anual composta nisso aqui, o investidor mais do que poderia se aposentar. Alguns até ficaram milionários com ações da Petrobras, porque em 10 anos a empresa trouxe de retorno 31,52% ao ano. Tá vendo como não é irreal eu colocar aqui na calculadora um retorno de 30% a 40%? É possível, pessoal. Eu vejo o pessoal falando, nossa, Pablo, você está sendo otimista. Não estou, tem ações na bolsa que deram esse retorno. Mas, obviamente, que você teve que engolir um risco mais elevado, o risco de ser uma empresa cíclica, de você comprar no momento que ninguém queria, tá? O momento ali que a Petrobras ficou bem subprecificada foi justamente na época que houve muitas incertezas com relação à empresa, ruído político, teve ali uma desvalorização forte no preço do petróleo e vários outros fatores. Mas você se arriscar um pouco mais, sabendo de que é uma boa empresa, talvez você possa ser muito bem compensado, tendo uma rentabilidade bem acima da média, tá? Última ação aqui dessa lista, para que você feche a sua carteira de renda com muita tranquilidade. As ações da Taesa. E dentre essas duas que eu passei, ela que você vai ter menos dor de cabeça. Banco do Brasil é estatal. Petrobras também. Não que a Taesa não seja, tá? Porque a Taesa tem como principal controlador a CEMIG. Mas ela tem uma volatilidade de lucros muito menor, né? Do que o Banco do Brasil e a Petrobras. O Banco do Brasil depende do agro, então o lucro acaba ali oscilando muito. Em anos tem anos bons, anos ruins. Petrobras a mesma coisa, mas a Taesa tem um lucro líquido extremamente previsível. Perceba que no longo prazo, olha que escadinha, né? Quando a gente pega aqui, ó, o crescimento de lucros da empresa foi linear, não teve tantas oscilações como essas empresas mais comoditizadas. E perceba que é uma empresa que atua 100% na parte de transmissão de energia, o que a gente chama de filé mignon, né? Do setor de energia elétrica, porque sempre vai ser um setor que vai ganhar dinheiro, independente de qualquer crise que aconteça, porque ganha justamente pela disponibilidade da linha. E é um setor que sempre pagou bons dividendos. Taesa, por exemplo, tem uma média de pagar 10,44% ao ano na média. Então perceba que é um dividendo bastante interessante, tá? E por mais que a dívida da empresa esteja alta, não se espante com essa dívida. As transmissoras, elas têm direito de se endividar um pouco mais porque elas trabalham com capital de terceiro. Fora também, pessoal, que, né, os seus contratos de concessão são reajustados por índices de inflação, como o IPCA e o IGPM. Então você vai ter ali receitas muito previsíveis na sua carteira de investimentos. O único problema da Taesa hoje é que eu não acho uma empresa extremamente barata. Não acho cara, aquela ação que você fala, nossa, que caríssima. Mas também não é uma baita oportunidade, como Petrobras e Banco do Brasil. Já está mais ou menos precificada. Quando a gente olha aqui para EV/EBITDA, perceba que está em suas médias, né? O PL não está tão descontado, está levemente ali abaixo da média histórica. Então a gente tem aí, acho que ações do setor elétrico mais baratas, mas a previsibilidade que você vai ter aqui na empresa realmente é de outro mundo, tá? E se a Taesa continuar crescendo a uma taxa conservadora de 7% ao ano na média, e você ter ali um dividendo médio de 10%, você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 17% ao ano. Menor do que Petrobras e Banco do Brasil? Menor, mas você vai ter uma tranquilidade imensurável. E já falei aqui, né? Conseguir 17% ao ano na média também é um bom investimento, porque ó, 17% ao ano durante 30 anos, isso já te proporciona 8,4 milhões. Pablo, 30 anos é muito. Então, coloque menos tempo, coloque 10 anos, 5 anos. Porém, você vai precisar de um aporte um pouquinho mais elevado. Não tem jeito, pessoal. Precisa aportar. Ainda assim, você já vai acumular um patrimônio de R$500 mil, o que já permite aí muitos brasileiros hoje acabar vivendo de renda, tá? Mas aí tudo depende do aporte, depende da rentabilidade. Por isso que eu acho que para você que está em fase de construção patrimonial, às vezes compensa você correr mais riscos em empresas um pouco ali, né, mais estatais, empresas que têm uma volatilidade maior, para conseguir uma rentabilidade maior. Porque ó, em 10 anos, se eu conseguir que seja 40% ao ano, olha a diferença no patrimônio, 2 milhões. Petro deu 30%. Olha a diferença, pessoal. 1,1 milhão de reais. Totalmente diferente do Taesa, que para você que tem pouco dinheiro pode não compensar, porque o retorno ele vai ser
mais modesto, né? Sejamos realistas aqui. Agora, para um camarada que já tem muito dinheiro, 2 milhões investir em Taesa, tranquilão, tá? Ele pode até deixar de aportar do bolso 17% ao ano, ele já multiplica esse dinheiro para 9,6 milhões. Então, quanto mais se tem, mais fácil fica. Menos risco você precisa correr para atingir os seus objetivos. Agora, quanto se menos tem, mais risco você precisa correr para atingir um patrimônio mais elevado. Isso aqui é uma lógica totalmente verdadeira. Preço justo das ações da Taesa não está lá essa pechincha, tá? 22,5, vezes aqui um LPA. A gente tem que trabalhar com a ação ordinária, porque a Unity ela acaba sendo distorcida porque ela é um pacote de ações ordinárias e preferenciais, tá? Então, pegando aqui, ó, LPA da Taesa nos últimos 12 meses, 1,73 por ação. E a gente multiplica pelo valor patrimonial de 7,37, temos aqui um preço justo de R$16. O pessoal vai pensar que tá barato, mas o Graham vislumbrava pelo menos uma margem de segurança de 100%, e hoje ela tá em 42% de potencial de upside, não tem tanto potencial. E até se a gente usa o PEG Ratio do Peter Lynch também não está muito barata. Ainda trabalhando pela média do EV sobre EBITDA, na empresa que está em 7 vezes, e eu divido por uma taxa de crescimento de 9, temos aqui um PEG Ratio de 0,77. Já perceba que não há tanto espaço para errar, né? Geralmente ali o ultra barato é abaixo de 0,50, já que o Peter Lynch falava que abaixo de 1 já é uma oportunidade interessante, abaixo de 0,50 já é uma extrema pechincha, tá? Pablo, nossa senhora, que difícil fazer o que você faz. Será que você tem algo que nos proporcione mitigar o nosso risco e traga um potencial de retorno mais elevado? Bom, por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu trouxe aqui uma bela oportunidade para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é totalmente para todo sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Fora que você tem acesso a mais de 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as posições dessa planilha serão feitas automaticamente, sem você ter trabalho nenhum, tá? E terceiro fator, ela é ali os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Então, pessoal, de fato aí, bela oportunidade, fora preço teto projetivo, imagina só, automatizada, atualiza sozinha, vitalícia e ainda contém indicadores de qualidade. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará aqui, pessoal, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E também não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal para poder aproveitar um conteúdo de qualidade e muito mais imersivo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Ações aí para vocês se aposentarem e a jornada de aposentadoria é longa, não precisamos ter pressa, porque vamos chegar lá. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil, Petrobras e Taesa. Em particular, na minha carteira total, eu possuo apenas o Banco do Brasil e a Petrobras. E tem uma representatividade interessante aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!